Meus amigos, bom dia, como estão vocês, tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um call de abertura, você já sabe aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente começa os dias sempre com as principais informações do mercado, para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, quarta-feira, dia 22 de novembro, aí o day after de um dia de certa expectativa em relação à ata do FONC, né? Foi meio frustrante, né? Na verdade foi bastante frustrante. E véspera de feriado lá nos Estados Unidos, Thanksgiving, ou o Dia de Ação de Graças, um dos feriados mais importantes por lá. Então a gente já fica aí um tanto quanto receoso, preocupado com a condição de liquidez do mercado, até porque a gente não tem dados tão importantes assim, a gente vai ver quando a gente falar de calendário. Mas antes da gente entrar aí no noticiário propriamente dito, deixa eu falar para vocês, mais uma vez, que eu quero que você aproveite esse momento aqui para deixar o seu like no vídeo. Esse like é extremamente importante, então se você deixar o like, o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é bacana, é importante, vai recomendar para um número maior de pessoas. Aproveita também o espaço dos comentários, deixa aí sua dúvida, pergunta, sugestão, crítica, elogio. O espaço é seu, compartilha esse vídeo com todo mundo, compartilha aí, faz igual o Breno lá da Falcon Trader, que sempre compartilha lá com os clientes dele, com os alunos dele. Breno, um abraço mais uma vez. Não esquece de mandar a agenda de cursos aí sempre que tiver coisa nova por aí. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque você vai ser o primeiro a ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Mas vamos lá. Então, como eu disse, o dia ontem começou com uma certa expectativa, mas foi bastante frustrante. De certa forma, entre a data da reunião e a divulgação da ata, aí se passaram praticamente 2 semanas, a gente teve bastante dado de inflação no meio do caminho, o que fez com que o conteúdo da ata, no que se referia às condições necessárias para que o Fed interrompesse de fato o ciclo de alta dos juros, ele praticamente sim, o mercado já tinha precificado isso. Tanto que eu disse que o que o mercado estava buscando, o que os investidores estavam buscando nessa ata, com lupa nas entrelinhas, era um indício de quando começa o corte. Para o mercado já está precificado que esse ciclo de alta ele se encerrou. Isso também fica claro na ata quando eles dizem que eles teriam um posicionamento muito cauteloso e só voltariam a mexer na taxa de juros caso algum fato novo viesse a atrapalhar o caminho que a política monetária já imprimiu para a inflação dos Estados Unidos e que ela segue em direção à meta. Então, assim, não tinha muito nesse aspecto do que se esperar. Na verdade, o que o mercado queria extrair dessa ata era algum indício de quando pode começar esse corte. Não veio esse indício. Então, o que aconteceu? O mercado ficou muito no 0 a 0. Terminou que ontem Wall Street teve que buscar entre duas opções, que era ou realizar lucros ou buscar compras em alguns papéis que ainda estivessem com o preço defasado, mesmo aí com essa sequência de somente S&P e Nasdaq, 5 dias de altas seguidas, aí, a melhor sequência, acho que desde o meio desse ano. Então, prevaleceu aí a realização, os 3 índices fecharam em queda, fechando com o Dow Jones caindo 0,18, o S&P caiu 0,20, Nasdaq caiu 0,59. Surpreendeu bastante aí o desempenho das empresas de inteligência artificial, e isso se dá porque, com a demissão do CEO da OpenAI e que migrou para a Microsoft, e o manifesto dos funcionários da OpenAI de que se ele não fosse reconduzido ao cargo de CEO, a maior parte dos funcionários iriam embora, junto com ele, isso provocou um certo temor do mercado em relação a essas empresas, justamente por conta dessa fragilidade. Para quem não sabe, a OpenAI é a empresa dona do ChatGPT, que faz bastante sucesso já no mundo todo. Então isso causou um certo temor, e as ações de empresas ligadas à inteligência artificial ontem sofreram bastante. Mas no fim do dia, por lá pelos Estados Unidos, foi isso aí. Hoje, véspera de feriado, tem alguns dados relativamente importantes, pedido de seguro-desemprego antecipado de amanhã para hoje, mas a gente vai falar daqui a pouco quando a gente falar de calendário. Aqui no Brasil, a gente teve, assim como nos Estados Unidos, um processo de realização que, como eu já falei aqui, isso é saudável, o mercado não vai subir indefinidamente. É importante que ao longo do caminho de alta a gente tenha essas realizações, esses degraus
no nosso gráfico, eles são saudáveis justamente para que o mercado retome o fôlego, para que novos investidores encontrem pontos de entrada. Então isso é absolutamente natural e saudável. Ontem a gente teve... a gente tinha previsto ali, eu até falei para vocês, a votação na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, do projeto lá que pretende taxar tanto os fundos offshore como os fundos exclusivos, e a oposição, após a leitura do relatório, a oposição pediu vista. Como é um projeto que tramita em regime de urgência, o governo lembrou, disse, beleza, você vai pedir vistas, mas essa vista pelo regime C de urgência é apenas 24 horas. A oposição queria votar isso para a semana que vem. Se fosse para a semana que vem, teria sido talvez pior, mas como são apenas 24 horas, esse projeto deve ser pautado ainda nessa semana, deve ser votado. Mas foi o suficiente para causar um certo barulho, uma tensão fiscal, afinal de contas, esse projeto ele é muito importante para que o governo consiga estabelecer o seu nível de arrecadação para cumprir as metas fiscais de 2024. Então, isso provocou aí uma alta, segunda seguida, depois de uma sequência de 3 quedas nas taxas de juros. Então, a curva abriu um pouquinho ontem, mas também nada que seja da gente ficar em estado de alerta. Está dentro também do que pode acontecer. A expectativa é que a gente tenha esse novo agendamento da votação, isso passe, deverá passar, e isso vai ajudar o projeto fiscal, aí, o orçamento, o plano orçamentário do governo para 2024. E a gente volta a afastar essa tensão fiscal. No Ibovespa ontem, como eu já falei, acompanhou o mercado lá nos Estados Unidos, o mercado tende a ser fraco mesmo nesses dias, mesmo tendo um desempenho aí de fluxo na ordem dos 22 bilhões, acho que foi 22,7 bilhões, que é uma liquidez bastante razoável. Mas o mercado escolheu por realizar, acompanhando o mercado externo, como já falei também, tudo dentro da normalidade, nada para se preocupar. A gente teve ontem um dado bastante importante, que aí foi a questão da Vale, que ajudou a segurar também essa queda do índice, que foi o Goldman Sachs, além do minério de ferro ter subido, o que ajuda aí a empresa, a gente teve a reclassificação da recomendação do Goldman Sachs na Vale de manutenção para compra. A ADR da Vale, então, disparou lá fora e aqui no Brasil acompanhou, foi 2,42 de alta, Vale ontem, Vale a empresa de maior peso no nosso índice, não tinha como não conter aí a queda da realização. Então foi isso que aconteceu ontem aqui no nosso mercado. Vamos só ver exatamente como é que fechou na vírgula ali os dados ontem, olhar como é que está o comportamento do mercado hoje, e aí a gente volta para as considerações finais, tá certo? Vamos lá então dar uma olhadinha nisso aí. Vamos lá, fechando então os dados de ontem, o Ibovespa caiu apenas 0,26, eu digo apenas porque poderia, se não tivesse acontecido o evento lá da Vale, poderia ter caído muito mais, mas caiu 0,26, Vale segurou um pouco, fechando a 125.626 pontos, sendo as maiores altas. A CSN Mineração subiu 2,60, Bradespar subiu 2,50, na ponta oposta, a Magazine Luiza caiu 6,57 e a MRV caiu 5,74. Dólar futuro subiu 0,90, fechando a 4,902. No nosso calendário de hoje, nós vamos ter, como eu já tinha falado também, uma antecipação de um dado que normalmente sai às quintas-feiras, que são os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Vamos ter também pedido de bens duráveis, lembrando que pedido de bens duráveis é uma maneira que o governo, que o mercado tem, de antecipar um fluxo de produção e um fluxo de compras lá na frente. Então, pedido de bens duráveis é extremamente importante para tentar antecipar os números de inflação. E vamos ter também estoques de petróleo que fez barulho na semana passada, estoques nos Estados Unidos bem acima do que se imaginava, derrubou o preço da commodity petróleo, tanto o WTI como o Brent, que é o que a gente acompanha aqui. Vamos ver como é que estão aqui, como é que está o mercadinho aqui, como é que foi o fechamento de minério de ferro. Minério de ferro fechou em uma alta significativa, 1,93 de alta. O Brent aberto nesse momento caindo 0,89, isso pode ser de uma certa forma prejudicial para a Petrobras. Moedas emergentes nesse momento, todo mundo caindo. Peso mexicano caindo 0,13, zarraço africano caindo 0,49, rublo caindo 0,49, lira turca, para variar,
caindo 0,21, dólar australiano caindo 0,05, dólar neozelandês caindo 0,29, DXY nesse momento só poderia estar subindo aí 0,18. Bolsas, Tóquio fechou em alta de 0,24, Hong Kong fechou em alta de 0,1, CSI lá em Xangai fechou em queda de 1,02. Mercado europeu aberto nesse momento em negociação, Paris subindo 0,37, Frankfurt subindo 0,39, Madrid subindo 0,34, Londres caindo 0,08, Eurostoxx subindo 0,27, futuros americanos, Nasdaq no 0 a 0, caindo 0,01, Dow Jones subindo 0,07, S&P futuro subindo 0,02, praticamente também no 0 a 0 futuros americanos nesse momento. Como eu já falei, a tendência é que seja um dia de liquidez bem baixinha, o mercado véspera de feriado, 2 dias de praticamente sem mercado por lá, não deveremos ter muita coisa não. E o ETF de Bolsa Brasileira lá fora, EWZ, ainda não tem dados de pré-abertura, mas é isso. Muito cuidado com o mercado hoje, véspera de feriado lá fora, feriado importante, a gente não sabe como vai ser a condição de liquidez. Essa questão também da votação, vamos observar, ficar atentos aí à remarcação da votação pela Comissão de Assuntos Econômicos do projeto aí que passa a tributar, altera a tributação de fundos exclusivos e fundos offshore, porque isso é extremamente importante para as questões fiscais. Precisamos passar essa página e seguir o nosso caminho da maneira que a gente está observando o mercado nos últimos dias, tá certo? Então é isso. Desejo a todos vocês uma excelente quarta-feira, bons negócios, um abraço, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.